Carta de Paulo aos Coríntios 6, versos 12 a 20. E ele dá continuidade numa série de exortações àqueles irmãos e deixa-nos para nós também uma mensagem nesta noite. E ele nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus abençoe essa leitura, meus irmãos, e a explanação da sua palavra. Eu creio que os irmãos, de muitas modalidades de esportes que há, muitas, um número bem grande, há uma modalidade, vamos dizer, esportiva, de certa maneira, chamada fisiculturismo. O que é o fisiculturismo? É exatamente a questão do físico. São atividades em que tanto homens quanto mulheres, eles exercitam bastante os músculos, os mais diversos músculos do corpo, de todo o corpo, da parte torácica, dos braços, das pernas, todo o corpo como um todo, eles exercitam e vão ampliando aquelas musculaturas e vão fazendo como que campeonatos para ver qual que apresenta melhor as características dos músculos, os mais diversos que existem. Dentre tantos eles, no passado, Arnold Schwarzenegger foi um desses, que ele exercitou bastante o seu físico, e no passado, e tantos filmes que ele participou, ele mostrava esse seu porte físico bem desenvolvido. E nisso, meus irmãos, nós notamos que isso não é apenas nos nossos dias, em que a humanidade tem uma ligação grande com o corpo. Tem uma admiração grande com os corpos. Mas isso, de certa maneira, já era algo antigo. Os gregos admiravam por demais os corpos, valorizavam bastante o físico. Da Grécia tinha os atenienses, tinha outros demais que também se exercitavam, eram guerreiros, e eles se avantajavam dos seus músculos, e como guerreiros eles sempre foram afeitos à questão estética. Mas mais do que isso, meus irmãos, nós encontramos na palavra de Deus pessoas de fato que vão se aproximando tanto, engrandecendo tanto a questão física, que acaba idolatrando. E de certa maneira era isso o que estava passando a igreja de Corinto. Dentre tantas questões, e eles vivendo nessa cultura do corpo, da beleza do corpo, eles tinham, por um lado, a admiração pelo corpo, mas por um outro lado, eles tinham como que espécie de rejeição. Uma rejeição. E o contexto, meus irmãos, aqui desse texto ajuda-nos a entender que aqueles irmãos que vieram não do judaísmo, muitos vieram do judaísmo, mas tantos e tantos outros vieram de outros povos, eram gentios, e eles traziam consigo os conceitos do mundo para a igreja.
E eles tinham então uma concepção equivocada sobre o uso do corpo. E o apóstolo Paulo então dá orientações, porque havia no meio deles, no meio da cultura grega e no meio da própria igreja de Corinto, a visão de que o corpo agora, eles como salvos em Cristo, eles já estavam livres. E de fato, a Bíblia nos diz isso: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado. Libertará agora de uma mente apenas terrena, uma mente natural. Agora nós pensamos nas coisas do alto, cantamos isso. Quero pensar em ti, quero falar com ti, quero tê-lo, o meu anelo é tê-lo junto a mim. É esta a verdade bíblica. E eles então, imaginando que podiam desfrutar de liberdade, estavam fugindo da liberdade, e na verdade eles estavam caminhando à escravidão do pecado, estavam retornando à escravidão do pecado e não viver liberto do pecado. De tal maneira que eles achavam que eles podiam ter relacionamentos íntimos, porque tristemente havia no passado, isso já desde o Antigo Testamento, no culto que havia nas mais diversas nações, havia ligação com o relacionamento sexual no culto. Por exemplo, as sacerdotisas, é um nome bonito de falar, mas que no fundo, além de sacerdotisas, que elas haviam uma espécie de uma intercessão, uma mediação, elas, mais do que isso, eram prostitutas cultuais. Na época de Josafá, na época de Acabe, não apenas haviam prostitutas cultuais, haviam também prostitutos cultuais. Eram homossexuais. Eles tinham concepção, por exemplo, dos deuses do Velho Testamento, por exemplo, Baal, que era relacionado com fertilidade da natureza, dos animais, inclusive da humanidade. E que no relacionamento era como uma oferta, falando disso, que dali viria as bênçãos e nasceria então o fruto da terra, os animais. E essa era a concepção, e não apenas ficou restrito ao Velho Testamento. Havia na cidade de Corinto a grande deusa Afrodite, que era conhecida diante dos pagãos como uma deusa relacionada com a fertilidade, com o sexo. E haviam essas sacerdotisas, acreditava-se que chegava até em número de 1000 sacerdotisas ou prostitutas cultuais, em que havendo os lugares ali, nos templos onde eles adoravam a deusa, havia um relacionamento, para que a partir daquilo, aquilo fosse oferecido como que um culto. E é dentro dessa cultura, meus irmãos, que os irmãos da igreja de Corinto viviam, e Paulo conhecia muito bem, e que ele escreve essa carta, e particularmente agora ele começa a orientar aqueles irmãos que estavam trazendo esse conceito, achando que agora eles eram livres, eles podiam usar dessa liberdade, e porque na verdade o corpo é algo que tem o seu aspecto positivo, mas também agora você pode fazer o que você quiser com o corpo. Essa era a concepção dele. E diante desse contexto, dessa verdade, que o apóstolo Paulo escreve. E eles tinham, por exemplo, alguns lemas, algumas frases que eles falavam, e o apóstolo Paulo vai combater cada uma delas. E observem bem que de 3 formas na argumentação do apóstolo Paulo, no futuro, no passado e no presente. E não apenas no futuro, no passado e no presente, mas também com relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele argumenta valorizando o corpo e não desmerecendo e usando o corpo com meretrizes, com um culto pagão, com prostitutas cultuais. Ele valoriza e ele vai argumentar dessa maneira. Ele vai inicialmente valorizar o corpo e mostrar que para os cristãos o corpo
corpo é algo digno, é algo elevado. Por exemplo, ele é alvo, como o texto nos diz mesmo, versos de 12 a 14, ele vai dizer que o corpo dos servos de Cristo Jesus, eles são alvo da ressurreição futura, que vai se dar quando Deus for ressuscitar os vivos e os mortos. Ele mesmo diz isso no verso 14, Deus ressuscitou o Senhor, ou seja, ressuscitou a Jesus Cristo, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ele começa a argumentar e falar, olha, quão importante e valioso é o corpo, que os nossos corpos, nós vamos ressuscitar com estes corpos, com essa aparência, certamente sem os aspectos do pecado, que trazem o envelhecimento, que trazem a fraqueza, que trazem as doenças e uma série de outras coisas. Nós vamos ressuscitar no futuro, o Senhor Deus, o Pai, haverá de nos ressuscitar. Porque eles tinham essa máxima, eles diziam assim, todas as coisas são lícitas, nós podemos todas as coisas. Mas aí o apóstolo Paulo respondeu para eles, é verdade, há esse dito no meio de vós, mas nem todas as coisas convêm. Temos liberdade para todas as coisas, mas não são todas as coisas que convêm. Eles diziam, todas as coisas são lícitas, mas ele diz, eu quero dizer, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, pelas coisas, que quando nós deixamos nos dominar pelas coisas que nós queremos, na verdade nós estamos tornando-nos novamente escravos do pecado. Nós somos agora dominados pelo Senhor Deus. Ele diz que não apenas o aspecto espiritual, mas também com ele o aspecto material, físico, vai ressuscitar. Quando um animal morre, ele não tem alma. O único ser criado por Deus, todas as coisas foram criadas pelas mãos do Senhor Deus. O único ser criado com alma, segundo a palavra de Deus, é o ser humano, em que Deus lança o seu espírito nas narinas e sopra, e diz o texto que o ser humano tornou alma vivente. Um animal, seja ele quem for, ele tem instinto e ele morre. E quando morre, nenhum deles vão ressuscitar, mas a humanidade vai. Os servos de Deus vão, e ele vai mostrar o valor e a importância que é o corpo, e precisamos cuidar dele, porque o Senhor cuida e vai fazer com que nós venhamos a ressuscitar, não importa se do pó da terra, ou alguns queimados, outros afogados, o Senhor Deus vai trazer cada um desses corpos para cada uma dessas pessoas. Quando o texto bíblico do Salmo diz que o Senhor chama as estrelas pelo seu nome, ele está mostrando a grandiosidade, a soberania de Deus, de conhecer toda a sua obra, e que são bilhões e bilhões, na nossa galáxia solar é bilhões, e acredito que são bilhões de galáxias, então são bilhões e bilhões de estrelas, e Deus conhece cada uma delas, muito mais nós, feito à imagem de Deus. Ele sabe qual é o corpo que Ele fez, e a alma de cada um que Ele fez para aquele corpo. E ele vai ressuscitar, e é essa argumentação, olha, todas as coisas são lícitas, isso é o que se diz, corrente no meio de vós, mas nem todas convêm. Quando se diz que todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Nós agora somos dominados por aquele que dirige e domina, e vai nos dar corpos glorificados na ressurreição. Eles tinham uma lógica, que tem uma lógica, mas é uma lógica pervertida, uma lógica que cheia de falhas e corrupções. Por exemplo, além desses lemas, eles diziam, olha, a lógica é assim, conforme o verso 13, os alimentos foram criados, muito bem, também nós fomos criados, o nosso estômago foi criado.
Alimentos foram criados para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso estômago. E é isso que eles diziam. Os alimentos são para o estômago. E da mesma forma, o estômago é para os alimentos. Era essa a lógica. E aí eles continuavam nessa lógica. Nós também fomos feitos, homens e mulheres. E com corpos. E com corpos, com as genitálias, corpos, e nós agora podemos ter relacionamentos, porque nós fomos feitos o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então isso é normal, assim como tem o alimento, e o alimento é para o estômago, e o estômago é para o alimento, assim também o homem foi feito de uma forma, a mulher foi feita do outro, e foi feito corpos para terem relacionamentos íntimos. Então é natural, e aí eles avançavam nesse sentido que muitos hoje têm, de uma falsa compreensão, dizendo, é uma necessidade. Não, não é uma necessidade. É possível não ter relacionamento sexual e ainda continuar nessa situação. Eles queriam dizer que assim como nós precisamos comer, nós temos órgãos genitais, eles precisam ser usados. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele vai usar a argumentação deles, falando que da pureza. Ele diz, olha, nós fomos feitos sim, corpo, e fomos feitos pessoas para se relacionar umas com as outras, mas o Senhor vai destruir tanto o corpo quanto o alimento. E o corpo não foi criado para impureza, mas para o Senhor. Então, o corpo é para glorificar o Senhor Deus, indiferente se é homem, se é mulher, indiferente de que religião, Deus estabeleceu o padrão. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo vai ressaltar o valor que o corpo tem, mas ele tem dentro dos princípios que Deus criou, dentro do casamento é o relacionamento, e é por isso que o capítulo 7 ele vai ampliar essa ideia e vai ajudar a entender melhor. E ele começa já falando aqui, já orientando aqueles irmãos, aquela igreja que tinha várias concepções erradas, que eles vinham trazendo do mundo, eles vieram e precisavam tirar. A exemplo de Israel, que quando saiu do Egito, eles saíram fisicamente, geograficamente, agora eles precisavam sair espiritualmente, precisava tirar o Egito, a idolatria. Eles eram acostumados a adorar ídolos lá no Egito. Eles eram adoradores, o povo de Israel, durante aqueles 430 anos, eles adoravam. É só ler Josué capítulo 24, ele diz, olha, se vocês quiserem servir os deuses dos nossos antepassados, lá da além do Eufrates, ou dos deuses lá do Egito, que eles eram acostumados a fazer isso. Ele diz, então, orienta, que eles precisavam tirar isso, e ele valoriza o corpo, ele diz, olha, nós vamos ressuscitar. Vai ser o Senhor Deus quem vai nos ressuscitar. Ele liga isso com a Trindade, começa falando do Pai, começa falando do futuro, ou seja, a todo tempo, futuro, passado, presente, o nosso corpo pertence a Deus. Ele é o Criador. Ainda que nem todos são filhos de Deus, mas todos tiveram uma origem em Deus e precisam usar os seus corpos para Deus. Devem cuidar, o próprio alimento, o próprio comer e o beber. Deus criou os alimentos e criou também o estômago, um para o outro, mas não é de qualquer forma que a gente come. O excesso do beber, a bebedice, não é um ensino bíblico, é para pureza, é para beber comedidamente. Comer a mesma coisa. Brincadeiras, campeonatos de comilança que se vê na televisão, em tantos lugares, não é um ensino bíblico. Isso é exagero, isso é glutonaria, isso é pecado. Ele orienta que o corpo foi feito para o Senhor e não para a impureza. É possível aguentar? Sim, é possível totalmente.
E quando a gente começa a lembrar de José do Egito, um rapaz tão novo, imaginamos que um rapaz, um jovem tão novo, cheio de vigor, mas ele se dominava, de tal maneira que todo dia, todo santo dia, a mulher de Potifar o instigava, ficava insinuando para ele, talvez com um perfume, talvez com uma roupa, ou talvez insinuando. Diz o texto que todo santo dia ela ficava instigando. Ele era um jovem bonito, ele era um jovem trabalhador, inteligente, e ela todo dia, e ele todo dia negava. Diz-nos a palavra de Deus: sujeitai a Deus, resisti ao inimigo, e ele fugirá. Ou seja, precisamos submeter, e foi isso. E quando ela falou, ela diz: olha, como eu poderia fazer isso com meu senhor Potifar? Todas as coisas aqui eu posso, mas você não, você é esposa dele. Ou seja, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Era o caso dela. E ele diz: como eu pecaria diante de Deus? Ele tinha o seu coração, ele trabalhava, ele estava longe da família, mas ele não estava longe de Deus. Ele buscava Deus, não sabemos, mas ele aprendeu que o Senhor Deus é o dono do corpo dele, é o dono da vida dele. Ele se achegava, se fortalecia no Senhor, de tal maneira que ele se submeteu a Deus, e ele resistiu então, e ele pôde. Nem eu nem você conseguimos resistir ao diabo. Mas como não, pastor? Não, você não consegue, eu não consigo, nenhum ser humano consegue. Você só vai conseguir se você se sujeitar a Deus. É a regra. A regra é: se entregue ao Senhor, vigie no Senhor, seja atento no Senhor, e aí tudo posso naquele que me fortalece. Aí você tem poder, porque o poder não vem de nós, vem do alto dos céus, vem de Deus, e aí resiste. E é isso que ele está dizendo: o nosso corpo pertence ao Senhor. É por isso que um jovem crente deve buscar uma moça crente deve buscar um rapaz crente, porque é um relacionamento de pessoas que vão vão apontar no casamento a união de Cristo com a igreja, e o casamento tem esse papel, este anúncio. O céu proclama a glória de Deus, e o casamento anuncia a união de Cristo com a igreja. Por que não deve separar? Porque é uma união inseparável. Cristo não separa de forma alguma, ele perdoou todos os pecados, e é assim que um casal vive, é assim que os relacionamentos interpessoais devem viver, e ele orienta fazendo essa primeira argumentação. Na sua segunda argumentação, versos 14, 15 e 16, ele começa a dizer: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu porventura tomaria membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ele está dizendo não apenas, meus irmãos, que é uma questão de união de um homem com a mulher. Ele está enfatizando o valor, a importância do corpo. Nós vimos o quê? Que é importante porque o alvo do corpo é ser ressurreto. Vai haver ressurreição futura. O Senhor Deus, o Pai, haverá de ressuscitar. Mas o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele adquiriu, ou seja, é a ressurreição futura, a aquisição passada. Ele adquiriu: vós sois membros de Cristo, agora vocês estão unidos a Cristo. Ele comprou, o verso 20 encerra dizendo o que? Fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Ele diz que nós somos membros de Cristo, e como membros de Cristo agora, nós estamos ligados a Ele. E se estamos ligados a Ele, é a Ele que nós estamos ligados. A nossa primeira união, antes, todos os jovens, rapazes e moças, que são estes solteiros, estão em Cristo Jesus unidos com Ele. Está casado, todos nós estamos casados com Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Sabe como que se deu isso? Lá na cruz do Calvário. Ele pagou, Ele nos adquiriu. Éramos escravos do pecado, o domínio de Satanás.
Não tem outra possibilidade de sair dessa escravidão, senão uma força externa, poderosíssima, e só Deus, é a razão por que Cristo teve que se fazer homem. O próprio Deus teve que se encarnar para morrer no lugar, e tinha que vir de fora, de alguém sempre existente, eterno, o próprio Deus. E Ele adquiriu, Ele comprou, não com ouro nem com prata, mas com a sua vida, com o seu sangue. É por isso que no batismo, que a água que dá ideia, o que nos purifica não é a água, o que nos purifica é o sangue que pagou o preço lá na cruz, a vida de Jesus. O sangue derramado era como que uma prova de que houve a morte, houve um corte, houve ali a mutilação, e Jesus sofreu, verteu o seu sangue, comprovou que Ele morreu, e dessa maneira foi pago, e nós agora, o escrito de dívida foi cancelado, porque Ele pagou em nosso lugar. Ele diz que nós somos membros de Cristo, Ele nos adquiriu, ou seja, o nosso corpo no presente e no passado é do Senhor. Ele foi comprado, é uma aquisição dEle, e precisamos consagrar para Ele. Então a ideia deles que poderiam se relacionar com aquelas sacerdotisas, aquelas prostitutas cultuais, continuar na igreja, continuar com aquele culto, ele diz, de forma nenhuma, absolutamente não. A pessoa se unindo com a meretriz, com a prostituição cultual, de forma alguma, porque o nosso corpo agora foi adquirido para Ele, para ser dele, de Cristo Jesus, e quando nós unimos com a meretriz, nós fazemos um corpo. Nós cometemos adultério, é o que chama adultério espiritual. Quando Tiago fala lá na sua carta, no seu primeiro capítulo, ele diz infiéis, e na verdade a palavra ali original é adúlteros. Infiéis, ou seja, são de Cristo, mas estão vivendo fora, estão usando o corpo que não é para o Senhor. E pode ser usado? Pode, dentro do casamento. É o capítulo 7 que ele vai trabalhar mais à frente. E os dois se tornam uma só carne. Ou seja, porque nós agora somos um com Ele, nós andamos junto, nós seguimos junto, nós pensamos junto, nós idealizamos fazer as coisas juntos. E é por isso que eles então estavam sendo orientados a todo momento. Olhe o futuro, o que Ele vai fazer com os nossos corpos. Ele vai ressuscitar, não desvalorize, valorize o seu corpo. Muitos, por exemplo, têm ideias falsas, antibíblicas, anticristãs, portanto, é assim, é certo que todo mundo vai morrer. É verdade, todo mundo vai morrer. Então, se eu seguir uma alimentação boa, eu vou morrer. E se eu seguir só as minhas frituras que tanto amo, e se eu comer só os refrigerantes? Eu me recordo quando minha mãe estava em tratamento médico nas clínicas, e ela contou que um menino um rapazinho, 12, 13 anos, era viciado em Coca-Cola. O café da manhã dele, Coca-Cola. Antigamente não tinha as de 2,5 litros, era de 1 litro, mas eram aquilo todo santo dia. E as pessoas imaginam, mas todo mundo vai morrer, eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar. Você não está aproveitando, você está estragando as coisas de Deus. Isso é corpo do Senhor, é dele, é pensar em cuidar, como Ele cuida da gente, e Ele vai ressuscitar o nosso corpo e fazer voltar a ser o nosso corpo. Compete a nós também cuidar dele, para Ele, cuidar do nosso corpo para glorificar, porque agora somos membro dele. Uma mão cuida da outra mão, os pés, os olhos, cada membro do corpo beneficia um ao outro, cada um com a audição, com o olfato, o paladar, o tato, todas as coisas ajudam. A gente, quando apaga a luz, vai dormir, você sabe mais ou menos o caminho para sua cama, de vez em quando você dá um tropicão ali com o dedão na cama ali, mas você sabe o caminho, porque você afina mais a audição. A pupila, quando apaga a luz, ela abre o máximo possível para tentar, um pouco de luz que tiver, ela captar isso, e você seguir, e você vai tateando e vai vendo
todos os membros ajudam, estão unidos. E aqui o texto ele está falando que está unido. Ele falou, portanto, se une com ela, isso é um adultério. Não pode, isso absolutamente não. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Portanto, nós individualmente, cuidando do nosso corpo, porque ele foi adquirido, houve uma aquisição. O Senhor Jesus adquiriu o nosso corpo, a nossa vida, para Ele, para a santificação, para ser um com Ele e não um com a impureza. E ele termina dizendo, fugir da impureza, e essa palavra impureza é fugir da impureza sexual, fugir, né, desses princípios do qual ele estava tratando aqui. Ele estava tratando. E ele vai falar agora. Vimos que ele relaciona no futuro com a ressurreição que o Deus Pai haverá de promover. Ele relaciona com a aquisição que Cristo fez. Sois membros de Cristo, e o verso 20, fosse comprado por preço. A aquisição que foi feita no passado, na segunda pessoa, por Cristo Jesus. E agora ele relaciona com a Trindade, completando com o Espírito Santo. E ele diz no verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, ele usa essa palavra santuário, o vosso corpo é santuário. E é interessante que das palavras que ele usa e da qual traduz o santuário, a ideia dessa palavra é o lugar de maior intimidade com Deus. E nós sabemos que no templo, no passado, no templo, ele tinha algumas divisões. E dentre as divisões básicas internas do templo, havia o santuário, a parte maior, e uma parte menor. Vamos só para a gente idealizar, vamos imaginar, só para idealizar, em termos um pouco mais proporcionalmente. Vamos imaginar que isso daqui do santuário fosse o santuário, chamado santuário. E o santo do santo era uma parte só, uma parte menor. Tinha o véu que cobria, grosso ali, que cobria de alto a baixo. Ali só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, o sacerdote do sacerdote, e era só uma vez por ano, de tal maneira que nas vestimentas, né, que tinha o sacerdote, particularmente o sumo sacerdote, ninguém podia entrar ali. O sacerdote tinha espécie de uma corda, que se acontecesse alguma coisa com ele, e ele viesse a morrer no santuário, ninguém podia adentrar ali. E aí ia fazer o quê? Mas está demorando, né? Aconteceu, e o que é isso? Por isso que quando Zacarias, ele não pôde falar e demorou, e eles ficaram lá, o Senhor está falando alguma coisa, o Senhor está falando alguma coisa com ele. E ele chegou lá, ele não pôde falar, só foi por acenos. Ele falou, o Senhor falou com ele. E às vezes o Senhor fala de uma maneira tão forte que a pessoa parte dessa vida, e era por meio desse cordão que eles puxariam a pessoa e trariam para fora do santo do santo. E essa palavra aqui, traduzida por santuário, dá a ideia que é o lugar de maior intimidade, de maior, se fosse o templo, seria o santo do santo. E ele fala, olha que bênção, que bênção. Deus conosco, não é apenas Ele sentado em nosso meio, Ele andando, como escreve João, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, e que eu ando no meio de vós, eu conheço. Ele não apenas está andando, conhece a nossa vida, Ele vive a nossa vida, muito mais do que todo dia estar conosco, Ele está dentro de nós. Nós somos santuário, tem uma intimidade profunda. Os servos de Deus são santuários, são aqueles que Ele consagrou, que Ele dirigiu e que Ele habita. E é por isso que Ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, porque o seu representante, o Espírito Santo, está dentro de nós, dirigindo com grande intimidade, limpando, purificando. Ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? É Ele que dirige para as coisas santas. Se estáis em Cristo, andai também nele, o apóstolo Paulo fala aos Colossenses.
andai nele. Diz que Noé andava com Deus numa geração. O que significa, dentre tantas coisas, Noé andar com Deus? É que ele fazia um esforço tremendo para buscar comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque ele vivia num mundo, numa geração que só pensava nas coisas do mundo. Mas enquanto as pessoas andavam e tinham intimidade com o mundo, ele buscava ter intimidade com Deus, individualmente. E diz que Noé, Deus achou graça, derramou graça, porque ele queria a presença do Senhor, e o Senhor deu a sua presença, se manifestou, e ele foi obediente, e ele foi uma diferença no meio daquelas pessoas. Nós também temos que ser diferentes, meus irmãos. O nosso corpo, o meu e o seu, deve ser totalmente, integralmente. É por isso que o salmista diz o quê? Bendize a minha alma e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Tudo que há dentro de nós, venha bem dizer, nós venhamos usar os nossos sonhos, nossos ideais. Muitas vezes nós pensamos em tantas coisas. Não é problema a gente ter um carro, não é problema a gente ter uma casa, não é problema você ter uma profissão diferenciada, uma profissão melhor remunerada. Não é um problema em si, não é um problema. Mas o problema é quando nós queremos essas coisas que são lícitas, mas nós não podemos deixar ser dominados por elas. Nós temos que ser dominados pelo Senhor Deus. Nós temos que buscar as coisas do alto, nós temos que buscar ser mais manso, mais humilde, mais benigno, mais generoso, mais pronto a dar, mais pronto a repartir, mais pronto a oferecer o perdão, a buscar o relacionamento desfeito. Isso é buscar as coisas lá do alto, porque nós somos enriquecidos com isso, e Ele dá. Por isso que Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrada em ser como o Senhor, se agrada em pensar nessas coisas, e Ele vai dar com todo prazer. Se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ele não impede, Ele não impropera, Ele não põe as coisas de pouco em pouco, Ele não põe com barreira, com dificuldade, não. Ele vai dando. E quando Salomão pediu, Ele falou: muito bem, você se agradou das coisas, você não se agradou em ser um homem de muitos e muitos anos, você não se agradou em querer a morte dos seus inimigos, você não se agradou em ser um homem rico, você se agradou em ter sabedoria para dirigir o povo que eu dei nas suas mãos. Então agora eu vou dar muita sabedoria para você. A gente tem que buscar mais essas coisas, porque essas coisas são frutos do Espírito. Isso prova que o Espírito Santo habita em nós. Isso comprova que nós estamos amando, estamos não rejeitando o Espírito, não enfraquecendo, não o entristecendo. Nós estamos buscando cada vez mais o fruto do Espírito. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos, numa sociedade cada vez mais impregnada de que duas pessoas podem se unir. Não, duas pessoas não podem se unir, duas pessoas podem casar. Porque qualquer relacionamento que não é casamento, ou é adultério, é fornicação, ou um homem com um homem homossexualismo, lesbianismo, é qualquer outra coisa, menos união. Ontem tivemos a graça, a felicidade de estar no asilo de idosos ali, e conversando com alguns deles lá, e tivendo a oportunidade de conversar com um deles, o senhor Gerson, e queria completar, segundo ele, final do ano, 80 anos, já de bastante lucidez. E ele foi falando várias coisas, fomos ouvindo, pediu para ir no quarto dele, vamos lá. Ele queria mostrar a sua Bíblia, que gastou 200 e poucos reais lá da Igreja Mundial, e vamos ver a sua Bíblia. E leu: e essa Bíblia é boa? Está aprovada? Está aprovada, deixa eu ver. Não, é muito boa, aqui a versão corrigida, isso, muito boa a Bíblia, leia e obedeça. E ele queria, porque ele queria, e veio falar comigo: eu quero voltar para casa, meus filhos não querem, mas eu quero, eu tenho condições, eu sou casado,
Ah, o senhor é casado? É assim, ela é nova. Ela só tem 72 anos. Ah, que bom, é mais nova que o senhor mesmo, é verdade. Ela é nova, ela também é assim, boa de saúde, bonita. Ai, que bênção, que bom, seu Gerson. Que maravilhoso, e eu quero. Será que o juiz deixa eu voltar? Já é mais difícil, né? Porque na minha aliança tem o nome dela, e na aliança dela tem o meu nome, nós temos aliança. Mas o senhor está casado? Não, mas já estamos há 8 anos já. Até um idoso continua com ideias erradas que está casado porque está... Eu falei, seu Gerson, você acha que ela vai... falou o nome dela, né? Você acha que ela topa casar? Lógico que ela topa. Então, se o senhor for para falar com o juiz, com uma certidão de casamento, o senhor mostrando que é casado de verdade, é outra coisa. Ele vê o compromisso do Senhor, vê a lucidez do Senhor, ele vê a seriedade, que o Senhor entende as coisas direitinho, não como o mundo e não como as coisas. Você está vendo? Às vezes a pessoa acha que é bonito ter uma Bíblia, mas não quer seguir a Bíblia. Aqui são pessoas crentes que estavam na igreja de Corinto, e a gente brinca dizendo, a igreja presbiteriana lá de Corinto, mas que não queria seguir a Bíblia. Então Paulo orienta eles para tirar ali e falar, olha como o nosso corpo está ligado com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Olha como o nosso corpo é bonito, é importante e precisa ser cuidado, porque ele vai ser ressurreto, vai ressuscitar. Ele foi adquirido e ele é um tempo de grande, de imensa intimidade com Deus. Então glorifique a Deus no vosso corpo. É disso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo orienta. E que bênção foi essa carta. Que coisa estranha, mas eu queria chamar a sua atenção. Deus é tão grandioso, é tão soberano, que Ele usa tantos defeitos, tantas falhas, tantos pecados, e que expõe esses pecados para a humanidade toda, para gerações. E é esquisito falar dos pecados, saber dos pecados deles lá, e que nos são revelados aqui, mas Deus assim o quis, revelar essas falhas, porque não tem só falhas, tem também orientação apostólica, para que eles deixassem dessas falhas, e a gente crescesse com as falhas dos outros. Que a gente aprendesse com eles e ver que tem tantas coisas, tantos jovens que apresentam de uma maneira bonita, num certo aspecto pelo menos, numa parte, e que são contra o aborto, mas estão impregnados com as coisas impuras deste mundo e falam, olha, aqui tem preservativo, usa preservativo que não tem problema de aborto. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que filhos devem vir de casamento, de união de um homem e mulher casados. Não é para ter relacionamento, não, quando não é marido e mulher. E é por isso que tem vários preservativos sendo oferecidos gratuitamente, porque essa é a visão da sociedade. Mas isso não mostra e não glorifica. E como o nosso corpo foi adquirido por Cristo, nós precisamos honrar o nosso corpo. Nós temos que levar mais a sério essas questões. E é por isso que Paulo orienta aqueles irmãos e nos deixa essa segurança de que, apesar de todas as nossas falhas, o Senhor tem uma diretriz segura para nós. E Ele nos orienta para que nós não apenas com os nossos lábios falamos, eu quero estar com o Senhor, eu desejo estar com o Senhor, mas isso vem de uma resposta durante toda a semana que a gente guardou o nosso corpo, que a gente guardou das impurezas sexuais fora do casamento, de usar o corpo indevidamente, e nós adoramos a Ele, porque nós temos cultuado Ele continuamente. No culto então dominical, no primeiro dia da semana, ali é uma consagração de fato,
Que o nosso Deus possa nos abençoar, possa direcionar a igreja, possa ajudar a mim e a você a dar essas orientações às pessoas, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo e precisa falar essas verdades. Mas eles vão rir, então é triste, porque nessa vida eles vão rir, mas depois eles vão chorar. Então venhamos nós a falar com eles, para que no meio de tantos, aprovendo ao Senhor Deus, chamar muitos das trevas, esses venham ouvir e venham se limpar e se purificar.